Live especial Médico e Artista Mago. Hoje a gente vai conversar com o Rogério, com esse maravilhoso trabalho que ele fez sobre relacionando, né, medicina da família e o conceito de artista mago. Estou mandando aqui a mensagem para as pessoas nos grupos, para as pessoas entrarem. Fiquem à vontade. É, Então, o Rogério Malveira, ele é médico, né? Fez especializações e todos os processos lá da medicina. E nos últimos 2, 3 anos ele estava lá na UERJ fazendo esse trabalho de residência, né? Na Vila Cosmos, né? E numa clínica da família lá que tem um núcleo muito legal, que eu conheci agora. E eu aprendi muito com esse trabalho do Rogério, né? Ele me chamou para ser co-orientador, né, de medicina, que eu achei meio que nem podia, mas pode, como co-orientador. Então fui co-orientador do Rogério. E porque ele estava usando esse conceito que ele tinha aprendido comigo. Ele fez o curso de oráculo experimental, fez o Arte do Tarô na versão presencial ano passado no Parque Lage. Aliás, tem um oráculo ótimo, não sei se ele está com ele aí ou não. Mas é isso, a gente vai deixar o Rogério entrar, a gente vai conversar um pouco sobre esse trabalho dele, por que ele achou que esse tema, né, do artista mago tinha a ver com medicina da família, que eu também não entendi a princípio, né, porque eu também não entendi o que era medicina da família, eu aprendi com ele, lendo o trabalho dele, conversando. E olá quem está chegando, olá Jaque, olá Karen, olá Rogério, todo mundo chegando aqui. Acho que vai ser uma conversa mais descontraída, assim, né? Para quem está nos grupos, eu mandei o link, né? Porque é um trabalho público, né? Afinal, é uma universidade pública, a gente tem lá o resultado dessa pesquisa dele, está lá para todo mundo ler. E é muito interessante, eu que não entendia nada da história da medicina, aprendi um pouco. E foi um trabalho que foi muito emocionante, assim, ver como que estava ressoando num contexto totalmente do que eu não tinha previsto, essa ideia do artista mago. Certo, um monte de gente já entrou, já estamos aqui. Deixa eu botar aqui o Rogério para entrar também. E a gente poder conversar. Então, bom dia, bom dia. Tem questões técnicas sempre, né? Vamos ver se o Rogério está entrando. É, Entrou, funcionou, maravilhoso. Oiê, Bom dia, meu bom querido. dia. Como é que você Tá dando pra mim? tá? Você está no Rio de volta já? Você estava Estou no fora? Rio de volta. Estava em Fortaleza, estou no Rio de volta. Então, vamos começar nessa coisa clássica, assim. Então, você é de Fortaleza, estudou medicina, mas também é poeta, também muitas coisas. Quer fazer um breve para se apresentar aqui pra gente? Vou fazer. Bom dia, pessoal. Obrigado, Nada, pelo convite, todo mundo que está aqui assistindo. Então, meu nome é Rogério, eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu fiz a graduação em medicina lá. E aí, começando a parte da medicina, né? A história, mas enfim. E aí eu tive um pediatra que foi muito bom comigo, assim, ele estava no parto da minha mãe, ele foi meu professor na faculdade, ele trabalha com comunicação e humanidades médicas, e eu quis fazer medicina muito por causa dele. E aí eu saí da graduação muito frustrado, e aí fui para Floripa, passei 6 anos em Floripa trabalhando com comunicação e saúde, pesquisando outras coisas. E aí eu meio que decidi voltar para medicina para fazer medicina de família e comunidade, que foi agora esses últimos 2 anos, para juntar um pouco o Rogério da graduação com esse Rogério 6 anos depois e fazer essa junção que foi esse trabalho, assim. Então foi dessa frustração na medicina que veio este trabalho. Quer falar um pouco mais dessa frustração? O que que é a frustração com a medicina? Ixi, mulher. A gente vai falando aqui, né? Eu acho que eu fiquei muito frustrado com a medicina porque acho que pelo que a gente já conhece um pouco, assim, dessa coisa da medicina não ser esse processo de ver a pessoa como um todo e ser muito super especializado e ter encontrado na faculdade o que eu não esperava tanto, que era muita doença, que a gente aprende, mas pouco saúde, né? E aí eu estava agora até com estudantes de medicina fazendo um processo, um treinamento em grupo. E a gente falou sobre salutogênese e foi uma palavra que eu nunca ouvi na graduação, né? Que é falar de como fazer saúde. Mas a patologia, a patogênese é a coisa que, que a gente estuda, né? Mas a salutogênese de como promover saúde, como fazer saúde é uma palavra que a gente nem aprende, assim, né? E é muito subvalorizado no curso, as pessoas não gostam de saúde coletiva, porque a didática e o processo como é feito, historicamente as pessoas não gostam disso, né? Então quando eu percebi que eu estava aprendendo basicamente passar remédios, que é importante,
Mas sem o outro lado, eu fiquei muito frustrado, assim, com o que eu encontrei de pessoas na graduação, de processos, e, enfim, Uhum. grande frustração. Não, muito bonito isso. Eu tenho todo esse trabalho com as ecovilas e tal, e nos treinamentos de ecovilas sempre se fala sobre saúde, né? Sobre saúde, e sempre tem essa frase assim de efeito que lança assim, não, vocês não têm plano de saúde, né? Não existe plano de saúde, tem plano de doença. O plano de vocês não serve para saúde, né? E aí lá em Fino, né, eles disseram que eles têm um plano de saúde coletivo, né? O plano de saúde é que tem disponível lá aulas de Tai Chi de manhã, tem várias práticas integrativas para todas as idades e tem muitas práticas que são de saúde. E aí tem um sistema lá que todo mundo paga esse plano de saúde, né? É uma comunidade, né? Uma coisa, tem muita coisa comunitária, e tem uma equipe que é paga pelo plano de saúde. Se a pessoa ficar doente, ela para de pagar, né? Porque deu alguma coisa errada. E vai lá o pessoal ver o que aconteceu, que você não, se você alimentou direito, se você descansou, se tava, o que que estava, né? Vão cuidar, né? E é uma coisa complementar, né? Se a pessoa realmente tem uma questão, é encaminhado para o sistema lá em inglês lá, não sei lá, quando eles estão na Escócia. Mas a preocupação dentro da comunidade é a saúde, né? Então, essas pessoas ficam lá fazendo agenda de coisas que geram saúde, de nutrição, e tem toda essa preocupação. E é bastante gente, né? Em Rony tem uns 500 moradores e tal, né? Fora os que vêm e vão, que são cuidados por esse plano de saúde. Eles falam, o que vocês têm aí, que vocês geralmente pagam, não é um plano de saúde, é um plano de doença, né? E como que Total. toda a lógica é direcionada para a doença, toda a lógica é direcionada enfim, para quando dá errado, né? Porque, enfim, e é muito, e assim, ver isso sendo falado, eu nunca tinha ouvido falar um médico falando sobre isso, né? Acho que eu nunca falei para você também, né? Eu tenho certo medo de médico, né? Eu fui enganado por médico várias vezes. A minha imagem de médico, né, é que meu avô contava, assim, meu avô contava. Eu tô falando, depois eu vou deixar Pode, você não, falar. Tô aqui. é assim, é Meu assim. avô contava assim, porque tinha um médico, ele contava piada, né? Achando engraçado, mas era baseado numa história real. Ele contava de um senhorzinho lá da cidade lá do interior de Minas, né? Que ele morava, e tinha um problema, uma coisinha, uma ferida, alguma coisa assim, não dizia o que que era direito. E aí, um dia ele foi, ele ia, todo mês ele ia no médico, porque tinha que passar mais uma pomada, tinha que fazer um negocinho, ele tinha uma coisa que curava, voltava, até que ele foi num dia lá, e o cara tava viajando, né? O médico tava viajando, tava o filho dele, tava terminando a graduação, enfim. O médico ainda, sabe, fazendo as últimas coisas, mas já tava lá atendendo. E aí chegou lá, olhou o negócio e falou: Cara, mas o que você tem não é isso, você tá tratando errado. Olha só, se você fizer isso e isso, você nunca mais vai ter essa doença. E o cara ficou muito feliz, né? O senhorzinho ficou feliz, pegou lá a receita nova e foi se cuidar e nunca mais voltou no médico. Aí o pai, quando chegou, ele falou: Mas pai, olha só, você não sabia que você não tinha percebido que não era aquilo, que era outra coisa? Aí o pai falou: Como que você acha que eu paguei sua faculdade? E para mim, a imagem do médico negativa é essa: uma pessoa que fica lucrando com a sua doença, sabe? Sei que não é todo mundo, sei que não é, mas é um pouco essa ideia, não? Se ficar doente é melhor do que se ficar com saúde, né? Para muitos, né? E eu tive essa experiência indo no médico e o médico tipo, passando um negócio super forte, e aí eu tomava aquela coisa, não funcionava, ia de novo, e sabe, eu tinha uma sensação. E aí depois, quando eu vejo, não, se você tiver questões de higiene e tal, não sei o que, você não precisa ter isso. Sabe? Então, como que a pessoa te ensina a cuidar de alguma coisa de uma maneira que não seja tão lucrativo para ela, né? Porque se eu ficar voltando no médico todo mês, claro que é mais lucrativo do que se eu resolver um problema. Então, eu tive essa experiência que me remete a essa história do meu avô, que possivelmente é aumentada e tal, não sei. Mas é uma coisa dessa medicina muito mercantilizada, né? Radicalmente mercantilizada que a gente tem, e que se afasta de coisas fundamentais, né? Que é o acolhimento, que é a escuta, que é. E aí, eu vou deixar você falar, porque senão eu vou falar. A gente vai Faz sentido conversando. isso? Mas é bem isso, né? Esse processo de que existe uma invenção de que saúde é uma coisa diferente do que era há muito tempo, né? E aí eu acho que hoje existe esse encantamento da saúde para um outro aspecto, que é o encantamento da biomedicina, que realmente quando começou foi um grande encantamento, né? Então imagina que existiam doenças infecciosas que matavam milhares de pessoas, ninguém sabia do que era.
Aí foram descobrir que existiam micro-organismos que causavam as doenças. E aí eu comecei a fazer testes diagnósticos que eu consigo ver dentro do corpo e que eu não conseguia ver antes. Então, eu consigo fazer hoje, antigamente, né? Começaram a fazer necrópsia, ver o que tinha dentro do corpo e descobriram que a doença afetava um órgão, aquele órgão causava outra coisa. Então, existia um encantamento muito grande pelo saber biomédico, que ele realmente tem um encantamento, tem uma função. Aí inventaram antibióticos, inventaram medicamentos que ajudaram a gente a evoluir. Mas esse encantamento virou hoje de um jeito que virou até um feitiço, assim, de descubra o que é que tem dentro do seu corpo. Então, quanto mais exame eu fizer, mais eu sei do meu corpo. Quanto mais exame eu conseguir fazer, mais eu sei do que se passa dentro. E isso acabou que Uhum. virou um feitiço, né? Então, quanto mais exame eu faço, quanto mais ultrassom, quanto mais ressonância, né? Às vezes a gente brincava, tem pessoas que chegam, eu quero uma tomografia de corpo inteiro. E aí, por quê? Porque é essa coisa da a magia, entre aspas, de ver o que tem dentro do corpo. Mas isso, na verdade, virou meio que uma coisa que mascara outras coisas. Então, hoje, muitas vezes a gente prioriza mais isso do que aquilo que era no passado. É a tecnologia superando e não sendo apoio para uma coisa maior, né? E essa coisa de querer que a pessoa fique doente, que é um pouco de uma lógica que ainda persiste, né? Mas que no começo era muito forte, talvez ainda seja, né? Que é isso de querer que as coisas mantenham do jeito que elas estão, que é um pouco do que Paulo Freire fala, né? As pessoas que querem realmente a mudança do mundo e as pessoas que querem a permanência do mundo para continuar fazendo o que elas continuam fazendo. Então, se eu ajudo aquela pessoa e eu gosto de ajudar, talvez eu queira que existam pessoas para eu poder ajudar. E não pessoas que elas se libertem, entre outro modo, eu também me liberto e você outra coisa, né? E aí, a medicina do jeito que está hoje, né? A estrutura do que a gente tem hoje é por causa desse processo, desse relatório que surgiu, né? O relatório Flexner, que é um relatório que foi encomendado pela Carnegie Foundation, que é uma fundação dos Estados Unidos, muito também pelo interesse de que a indústria farmacêutica queria que a medicina fosse mais científica, queria que fosse algo que fossem prescritos medicamentos, e aí essa pessoa fez um estudo que foi 180 dias, ele visitou 155 escolas médicas, sem nenhum aparato, sem nenhum instrumento de avaliação, e determinou o que é que o ensino médico tinha que ser. E de fato a gente conseguiu evoluir muito para uma estrutura, mas isso também acabou fechando escolas que eram de outros saberes, que estavam ganhando potência, né, de homeopatia, escolas de fitoterapia, para a gente virar essa coisa do hospital, que é o que a gente tem hoje, que é isso de aprender sobre a doença e não sobre saúde. Então, se as pessoas não estão doentes, elas talvez não são nem interessantes para a gente, porque o que é que eu vou fazer se uma pessoa não está doente, entendeu? Tipo, como é que eu vou apoiar a vida dela de fato, né? Então, saúde, às vezes, na prática, vira muito isso da ausência de uma doença, né? E ter essa outra visão demanda muita presença e muito encoramento, né? Muita resistência também, porque é fazer o que está sendo oposto do que é pedido. Né? A primeira aula que eu tive na graduação, o professor falou assim: vocês têm que se aproximar da pessoa, mas também não pode se envolver tanto. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu me aproximo, mas eu não posso me envolver tanto com a pessoa? Então, o que é pregado muitas vezes nas escolas médicas é o distanciamento, por mais que eu me envolva com a pessoa, mas o distanciamento do outro e o de mim, né? Então é muito louco Uhum. isso, assim. Na faculdade eu tinha uma disciplina que era desenvolvimento pessoal, que é uma disciplina que perpassa toda a graduação, os 4 anos. Aí tem desenvolvimento pessoal um, 2, 3, 4, sendo que o desenvolvimento pessoal, quando chega a partir do quarto semestre, é estudar psiquiatria, exame mental. Então, desenvolvimento pessoal para estudar as patologias mentais, mas não o desenvolvimento pessoal assim, ah, vou fazer um retiro, vou estudar sobre, sei lá, alguma coisa de mim, né? Até o desenvolvimento pessoal 2 que eu fiz tinha um enneagrama, mas muito na visão dos eneatipos, qual é o meu tipo dentro do enneagrama, que era uma proposta de autoconhecimento, né? Mas também que era uma coisa na faculdade subestimada, porque não tinha valor, né? Qual é a graça de ver isso? Eu não tô vendo uma pessoa doente, eu não tô vendo, sabe? Então o encantamento É, virou outra coisa. O normal não tem interesse, entendeu? Uma pessoa normal, pra quê? Né? vamos ir aos poucos assim para as pessoas que estão acompanhando. E se alguém tiver pergunta, pode botar na caixinha, daqui a pouco a gente vai olhar, né? Não, tem o balãozinho de pergunta aqui embaixo. Mas uma coisa que você está falando que tem no seu trabalho lá é essa história, né, da medicina. Então, de repente, era uma coisa muito mais fragmentada, né? Então, ou seja, as várias medicinas de vários lugares e várias maneiras de ir remediando. E aí tem um boom desse conhecimento biomédico que revoluciona muitas coisas, evita muitas epidemias, evita muitos processos, e isso instrumentaliza, de uma certa forma, grande parte da cultura médica, e isso extrapola o conhecimento ali e começa a tomar outros lugares, né? Então, a gente... E eu acho muito bonito como você faz esse resumo, né, da história da medicina, chegando na medicina de família e comunidade, né? Esse nome que é dos anos 50, né, se não me Uhum. engano.
e que isso já é uma crítica a esse excesso de tecnicismo, é um mecanicismo, né? É a crítica ao mecanicismo que vem aí na segunda metade do século XX, vem em tudo, né? Vem na arte, vem em várias áreas, né? Tem lá o tal da física, tem todo esse movimento assim de criticar o excesso de mecanicismo. E é difícil fazer isso sem polarizar, né? E falar, não, o melhor era antes, quando a gente não sabia nada. Não é isso. É como que a gente faz isso. Quer contar um pouco dessa fundação aí da medicina da família e tal? Tem. E aí é uma coisa que é curioso, que se eu não tivesse feito medicina, talvez eu não soubesse, né? E é uma coisa super importante, não só a medicina de família, mas a saúde da família, né? O SUS, a estratégia de saúde da família do que a gente tem no Brasil, porque é uma coisa que não tem em outros lugares, literalmente, né? E aí, quando teve essa crise da medicina, né, que começaram a ver que não era só matar micro-organismo, não era só esse controle do corpo biológico que resolve tudo, pelo contrário, existem muitas coisas que foram negligenciadas, começou-se a crescer doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que é o quê? Pressão alta, diabetes, que é uma doença crônica, mas ela não transmite para outra pessoa, né? Então começou a ter essa mudança epidemiológica, transição epidemiológica para outras doenças, né? Inclusive o que mais mata hoje homens no Brasil, por exemplo, são causas externas, é violência, né? Então não são micro-organismos, por exemplo. E aí com essa crise da medicina começou a ver, e tem mais coisa do que a gente não está vendo. E aí surge um novo paradigma, uma nova forma de ver as coisas, que foi um artigo de um psiquiatra que trouxe o paradigma biopsicossocial, que é enxergar que o biológico é uma parte dentro de um outro sistema mais complexo. E aí teve o desejo de voltar para aquela medicina antiga, que era a medicina antes do relatório Flex, né? Mas sem aquela rudimentaridade que tinha, que também não era uma medicina que era prática, era muito rudimentar, não tinha uma parte prática, não tinha a tecnologia e o avanço que teve. E aí, para Uhum. trazer essa medicina, mas com um outro nome, com a atualização que tem, surgiu a medicina de família e comunidade, que é uma proposta de fazer saúde que é muito alinhada com, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, que a gente acredita, que é você reconhecer que não se trata uma doença só com uma pessoa, você olha para a pessoa, a família e a comunidade, e você propõe intervenções nesses três níveis. Então, a medicina de família e comunidade é, dentro da medicina, a área que puxa o que foi negligenciado pelo paradigma biomédico. Mas a gente pouco escuta falar de medicina de família e comunidade, porque não há um interesse geral sobre isso, né? Uma mudança realmente de paradigma, e porque está muito vinculado ao SUS. Então acaba que com o sucateamento do SUS, eu acho que existe isso, é uma hipótese que eu tenho, de a gente achar que a medicina de família e comunidade e a saúde da família não é para mim, mas é para Dona Maria, é para aquela pessoa na comunidade que vai no SUS. O SUS não é para mim, porque é sucateado, então não vale a pena, o SUS não funciona, então isso também não funciona. Mas quando a gente fala de saúde, de proposta de saúde, eu acho que é isso que a gente busca, né? E aí muitas vezes o que é valorizado é quem? É o especialista focal. É aquela pessoa que é especializada naquele ponto e não a pessoa que tem uma visão do todo e vai conseguir ajudar você no processo, né? De olhar a saúde dessa outra forma, de olhar a família, fazer abordagem comunitária. Então, o médico de família e comunidade, inclusive, tem um texto super importante de um dos teóricos que trouxe a fundamentação teórica, que é um canadense, que ele tem um texto que chama A Importância de Ser Diferente, né? Que é justamente que médico é esse? Quem é esse médico que está nas ruas, que vai nos lugares, que se interessa pela vida das pessoas, né? E aí ele tem esse texto muito conhecido, né? Então é uma outra proposta de fazer saúde do que é esse lugar de um médico, né? Quem é médico, por quê, né? Qual é o interesse em si? Então a medicina de família e comunidade traz esse resgate desse Isso. outro processo, né? E quando você fala aí do SUS, e do SUS tem essa abordagem comunitária, né, da cura comunitária também, né? Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção é que como todas essas técnicas integrativas e tal, elas desafogam o sistema mais convencional, né? Então a pessoa às vezes está só resfriada ou está só se sentindo, né? Teve uma baixa emocional ali e ela não precisa chegar num espaço de super tecnicidade se tiver alguém antes segurando ela e dando a mão, falando toma um chá, descansa, toma água, né? Esses Total. dias eu passei um pouco mal na universidade, falei, não, tem aqui o departamento de saúde, vou parar aqui. Aí a pessoa tirou a pressão e falou, você tomou água? Tipo, é óbvio, né? Tipo, ele disse, tomou água. Não, tomei, tô aqui com um pouco de dor de cabeça. Você deve estar estressado, descansa. Alguém que te para, te escuta e já você fala, só descansa. É verdade. Realmente, eu não dormi bem, talvez eu só preciso descansar. Sabe, e não preciso chegar no pronto-socorro ali porque eu tô tonto e tô enjoado e que preciso fazer mil exames, né? De repente eu descansei de tarde, no dia seguinte eu já estava um pouco melhor, sabe? É uma coisa que
E é isso, alguém que faz esse filtro também, né? Nem que seja só por isso já é uma grande apreciação, né? E pensar na saúde da comunidade, né? Na saúde disso, né? A gente tem doenças que são coletivas, né? A pressão alta e a diabetes, que você falou, são doenças que dependem de um fator cultural, né? Quando você pega, tá, claro, tem a genética, né? Minha avó, por exemplo, é diabética. Tem uma coisa genética, né? E aí, quando a gente estuda até a metagenealogia, a gente fala de algumas doenças que estão relacionadas a questões psicológicas e que são transmitidas no âmbito da família, né? Então, tipo, a diabetes tem a ver com a questão do açúcar, com o doce, com a mãe, com querer ser nutrido, né? Com querer ser cuidado. E tem vários símbolos que vêm junto ali, né? Que são familiares ali, né? Então, às vezes, se você é mais cuidado emocionalmente, né? Eu lembro de criança ter compulsão por comer também. Isso é um padrão que tem na minha avó. Eu vejo a minha avó, de repente ela que vai ser diabética. Ah, não, mas eu tomo uma pílula aqui e tá tudo bem. Você precisa comer essa quantidade de pudim só para tomar uma pílula? Não vai, isso não é ruim? Não tem problema nenhum. Eu tomo aqui mais uma insulina e não tem problema. E aí, mas essa compulsão, sabe? Essa compulsão é um pouco falta de carinho. Se tivesse carinho, às vezes não teria essa compulsão de comer um negócio que já dá um desequilíbrio, que vai cada vez piorando mais esse desequilíbrio diabético, no caso, né? Não, mas é uma coisa que precisa ser tratada coletivamente, ser tratada culturalmente, né? Que outras maneiras de se alimentar, que outras maneiras de se relacionar, né? A gente pode ter para que já evita, né? Já evita que isso chegue num ponto, né? Eu sempre tenho um cuidado quando eu vou falar de coisas mais ligadas ao corpo físico mesmo, né? Por essa questão do curandeirismo, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar do curandeirismo. Porque tem uma coisa tipo, eu não tenho como comprovar que cura, né? A psicomagia, por exemplo, não é uma questão, né? Então, não tem uma comprovação, não é uma comprovação empírica e estatística, né? Tipo, muitas pessoas fazem isso, sentem melhor e sentem que estão curadas, né? Então, é uma questão, mas não é uma questão científica. Não sei exatamente por que, como que aconteceu, não sei o dispositivo bioquímico que faz com que, sabe, eu não seja diabético porque eu estou melhor emocionalmente, sabe? Não tenho essa comprovação, isso não existe. Ao mesmo tempo, é muito intenso, é muito forte essa experiência, né? De que você, às vezes, né? A ideia dos vários elementos, né? De vários corpos, né? Antes de chegar no corpo físico e eu ter uma doença física, essa doença já está no fogo, né? No meu corpo energético, né? Na maneira como eu me relaciono com as coisas, né? Como eu trabalho. Já está no meu corpo emocional, no meu corpo de água, né? Já tenho essa questão. Então, antes de ser diabético, eu tenho essa carênciazinha vem lá da minha avó, vem lá dos meus bisavós. Tenho essa coisinha assim. Então, se eu começo a tratar essa no campo emocional, talvez ela não precise chegar no meu corpo, no meu plano. Se eu trabalho ela antes, né, no meu corpo de ar, né, no meu corpo mental, tipo, eu trato a minha mentalidade, trato ali, e eu percebo e conheço as nutrição, eu conheço que eu não preciso comer dessa maneira, que eu posso, sabe, não comer emocionalmente, né, comer para me nutrir. Então, toda se eu trato isso no campo das ideias, né, no campo mental, isso não precisa vir para de repente alguém me falar, cara, agora você está diabético, você é dependente da insulina até sabe? Não precisa chegar nesse ponto, porque eu já fui curando o que deu para curar em outros níveis, né? Faz sentido isso? Faz sentido super, assim. E aí, eu acho que o desafio é como que isso junta, pelo menos pra mim, que foi o meu questionamento, porque eu concordo muito demais com isso que você falou e com tudo isso, ao mesmo tempo que eu vi pessoas reproduzindo esse discurso num local de negligencial social, por exemplo, como se a responsabilidade do adoecimento fosse do indivíduo e do processo de saúde da família, que realmente sim, existe uma parte muito grande do processo, né, da responsabilização da pessoa, ao mesmo tempo que existe a comunidade e existe o social, porque a gente está em comunidade, está em social. Então, como que as coisas se juntam assim, né? Então, eu fui para outras práticas integrativas, fui para antroposofia e conversava com algumas pessoas que estavam lá nesse meio e algumas pessoas com ideias que eu ficava tipo assim, como se não existisse o social, como se o social não influenciasse também nesse processo, como se só existisse esse aspecto. Então, a diabetes também tem esse aspecto, mas a gente também tem uma indústria de que produz medicamentos muito industrializados e super, que eu esqueci agora a palavra, mais baratos. Então, Ultraprocessado, né? ultraprocessados. Então, o acesso é mais barato,
Tem aquele documentário que é o What the Health, que tá na Netflix, né, que é sobre saúde, que fala que nos Estados Unidos a Associação Americana de Diabetes tinha parceria com indústrias de fazer fast food, de comida pronta em mercado, que não era tão saudável, assim, promovia essas comidas, né? Então existe toda uma sociedade também e que isso influencia no meu processo de adoecimento junto com essa questão. Então as coisas elas vão se imbricando, né? Então como que eu junto esse aspecto social com esse aspecto espiritual, com o aspecto da arte, com o aspecto individual, com o aspecto científico, que não é um saber único, né? Porque a medicina é baseada em evidência, que é o que a gente se baseia para tomar as decisões. São estudos que foram feitos em outras realidades. São estudos que não foram feitos no Brasil com as pessoas que a gente atende, por exemplo, né? Então, eu acho que é um desafio caminhar nesse meio. Como que eu caminho nesse meio, E né? como isso Junto com a ciência. não vira um negacionismo, né? A questão é, tipo, eu não acredito em vacina porque tudo que a medicina faz é ruim, né? Como não cai num oposto, né? De não aceitar o sistema, não aceitar todos os avanços que tem. Como que a gente consegue integrar essas duas coisas? Acho que é um grande desafio, né? Eu acho esse um grande desafio, porque o que eu percebia muito na graduação, que eu acho que me frustrou, era justamente a negligência de tudo que não é médico, como se realmente o biomédico fosse a coisa sábia, né? E é muito louco, porque eu lembro de falas que eu escutava de pessoas, colegas médicos, até de amigos, que justamente meio que ridicularizam outros saberes, assim, né? Eu lembro que chegou uma pessoa, uma vez, chegou uma menina que ela faz o controle do ciclo menstrual dela sem pílula, ela vê como é que o corpo dela funciona e tal. Eu falei, sim, é possível se ela tem essa consciência corporal e esse processo. É possível se ela está consciente do processo e da, das chances, dos riscos, está tudo bem. A questão é ela ter consciência disso, ela está no processo, não tem outra questão, né? E aí eu acho que essa visão toda de fazer esse processo é muito compartilhar o poder e trazer a pessoa junto ao processo decisório, né? Quando isso é possível, né? E aí compartilhar o poder também fala de uma mudança de paradigma, porque eu não vou ter mais as respostas, como ninguém tem na medicina, não há resposta certa. A medicina é a ciência da probabilidade e a arte da incerteza. É a ciência da probabilidade e a arte da incerteza. É uma frase famosa. E, então, assim, a medicina é totalmente probabilidade. É estudos, é o que a gente vai ver. Não tem uma resposta. Tem os protocolos, obviamente, mas tudo é baseado em estudo e probabilidade. Tem algumas coisas que a gente ainda não sabe. E assumir essa impotência e que existem outras coisas que a gente não sabe, que o método científico que a gente tem ainda não abarca, é um desafio, porque abre margem talvez para o negacionismo. Então, como que a gente critica de um lugar que Uhum. cresce e não de um lugar que separa? Eu acho que esse é um grande desafio. Então, vamos entrar nisso já que estamos aqui, né, no desafio do curandeirismo, né? Você cita lá e eu falei, caraca, é crime, esse curandeirismo é crime, né? Tem lá esse... que é um charlatanismo, né? É um charlatanismo, né? O que é crime é você dizer que vai curar uma doença sem ter uma comprovação disso. E, por outro lado, essa necessidade de resgatar um cuidado, né? Um cuidado que psicoespiritual das pessoas, né? É, E total. que é o que o xamã faz, né? Tipo, às vezes você bate a folha e funciona, você bateu a folha lá, limpou, né? Sei lá, eu levei meu filho para benzer, foi benzido e ele ficou bom, sabe? Ele teve um acolhimento ali e que isso é uma experiência que não é uma experiência que às vezes acontece probabilística, né? É uma probabilidade, tipo, a pessoa se sentir cuidada e ser cuidada ali com uma intenção tem um efeito ali. Claro Com que isso certeza. não, né? Isso imagina, isso tem muitas culturas de várias maneiras diferentes, né? Mas como que a gente integra isso, né? Que não é o charlatanismo, né? O charlatanismo é explorar a fé das pessoas para ganhar dinheiro, que é um pouco o que a indústria farmacêutica faz também, né? Às vezes explora a fé em remédios que nem estão comprovados totalmente. Não tem um pouco isso também, né? Quando você está vendendo alguma coisa, da exploração da fé, e como que a gente consegue integrar isso, né? Onde que termina essa parte do curanderismo nocivo para o sistema, né? Para o sistema social como um todo, e onde que a gente tem que integrar esse xamã, né? Eu entendo quando você fala do artista mago, numa leitura possível do trabalho, é uma outra maneira de olhar o curandeiro, né? Com essas características da arte, da magia, por esse viés antropológico, né? Sem associar diretamente a essa prática, né? Tipo, dando uma volta para trazer as mesmas coisas que já estão presentes no curandorismo, mas dando uma volta científica, dando uma volta conceitual para filtrar o que é de importante do curandeiro. Então, o artista mago seria aquela parte que é importante do curandeiro trazer
para a prática médica. Isso foi uma síntese que eu fiz agora aqui, assim, né? Mas o que que você fala disso? Eu concordo, assim. Eu acho que a questão talvez seja o perigo da... Tem aquele, o TED da mulher Chimamanda, né? Que é o perigo da história única. Que eu acho que talvez seja isso também, porque o paradigma biopsicossocial e tudo que a gente está falando também pode virar um pouco do que foi o paradigma biomédico quando surgiu. Talvez a gente pode se afastar tanto para um outro lado e esquecer que há um corpo físico que está numa sociedade capitalista que tem adoecimentos e questões, né? E virar só para um outro lado. Então, acho que o desafio é juntar as coisas e considerar, que é o jogo do i. Tá, então vamos tomar o remédio e vamos fazer isso aqui. E aí, se você não quiser tomar o remédio, tudo bem, vamos fazer isso aqui. Quando você quiser tomar, estou aqui pronto, porque tem essa evidência, estou seguindo esse processo, então não vou negligenciar também. Eu lembro que eu atendi uma pessoa que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, que tomava um antipsicótico, que é um remédio que, né, a classe de medicamentos prescrita. E ele teve uma consulta que ele falou assim: "Ah, eu fico pensando se eu não sou médium, porque às vezes eu sei de coisa que as pessoas não sabem." Aí ele começou a contar alguns casos. Eu falei: "Olha, então é bom você procurar algum lugar de cuidado espiritual. Você vai, você continua tomando esse remédio por enquanto. Aí depois que você for, você fica como é que e a gente vai vendo se continua, se tira." Né? Então, tipo, não é esquece o remédio e vai pra lá. Até porque se eu estiver fazendo isso, eu vou estar fazendo uma negligência, né, médica, porque os estudos não mostram isso. Então, eu vou advogar e está embasado em algum lugar. E falar: "Olha, tome remédio, mas também vá lá e descubra. Se for isso, a gente vai vendo. Se diminuir os sintomas, a gente pode ir vendo, fazer uma retirada gradual, talvez. E a gente vai observando como fica." Então, talvez é isso de integrar e considerar os diferentes saberes, né? E talvez entender que algumas coisas, quando estão no corpo físico, a gente vai para a biomedicina, ou outros caminhos também que existem, né? E que são possíveis e que lidam com as coisas, porque a gente também não sabe das coisas que existem, né? Muitas vezes. Na maioria das vezes. E aí talvez esse processo, que são coisas antigas e que lidam com as coisas de um outro jeito, são úteis, né? São super Hum. úteis, né? E aí tem até essa crítica na medicina, né? Das práticas integrativas e complementares, que são complementares a um saber principal, né? E na verdade as coisas são igualmente importantes, né? E é a coisa da gente ter humildade, né? Eu acho que tem uma certa humildade que falta um pouco na medicina, né? Desse, não, eu não sei, mas eu sei. Não É, sei, mas é isso. Né? Tem um pouco desse lugar. Fala um pouco né? Porque eu já adiantei aqui, fiz o meu resumo da minha cabeça aqui, né? De como que você chega no artista mago. Mas eu queria que você falasse, né? De por que e como que essa ideia do artista mago ajudou você a organizar aí os a sua prática, né? O encontros. seu raciocínio. Eu acho que foi. Eu entrei na residência de medicina de família, né, que é o processo que a gente faz. A residência você fica lá 2 anos trabalhando e estudando, imerso, sendo médico da equipe, e você também tem um processo de estudo. E o que eu encontrei muito aqui no Rio de Janeiro foi um caos, né, porque são muitas questões. Então, são muitas demandas a serem lidadas, são profissionais estressados cronicamente, desgastados, e é como se você acessasse as coisas que o que talvez a sociedade quer negligenciar, né? O adoecimento das pessoas também é o adoecimento da sociedade como um todo, né? Que é isso de entender que o todo tá a parte está no todo e o todo está na parte, né? E aí eu percebia que eu entrei na residência muito para praticar comunicação não violenta e letramento em saúde, que em resumo, letramento em saúde é como se comunicar de uma forma simples, que talvez que passa por esse lugar de compartilhar o poder, né, de explicar as coisas e compartilhar o que está acontecendo. E aí eu quis experimentar, é uma coisa que eu estudo já há um tempo, e eu queria experimentar isso numa prática cotidiana de um serviço de saúde. E aí eu percebi que para praticar a não violência e o letramento em saúde numa rotina, eu precisava estar muito ancorado de um jeito como eu não imaginava que eu precisaria estar, muito presente e muito conectado comigo. Mais do que saber as técnicas, o processo, o que falar, era muito mais eu estar conectado comigo para eu escolher ter atenção para praticar aquele processo e lidar com as coisas que apareciam. E aí um amigo meu, que é o Gabriel, que ele é artista, estava aqui no Rio, estava fazendo aula no Parque Lage, ele falou: "Ah, tem um professor que trabalha com arte, com magia, acho que são coisas que tu gosta, acho que seria bom tu ir lá." E aí eu fiz oráculo experimental e eu comecei a perceber que muito do que era do artista mago, que passa também por esse processo de reconhecer que existe magia na arte, do espiritual, de fazer essa integração, que também a medicina de família e comunidade busca, e eu acho que dá para ser ainda mais integral, né? Por isso também o artista mago tem essa proposta na medicina de família e comunidade, para trazer uma integralidade
maior do que a integralidade, né? Porque a medicina de família ela vem avançando e talvez agora que a gente viu o avanço dos últimos anos, a gente, opa, então vamos dar um passo a mais. E também era um conceito que me ajudava a tanto eu ter mais força nas coisas que eu acreditava, como estar mais presente para enxergar outras coisas, né? De ter esse encantamento com a realidade, de enxergar outros aspectos, né? De estar mais conectado com esse sutil, de não de entender que não eram todas as consultas iguais, mas são pessoas, têm histórias, têm processos, e eu posso olhar para esse outro processo e brincar com isso e propor coisas. Então, acho que o artista mago traz esse maior ancoramento e conexão com a própria pessoa, com o profissional, e para estar mais presente no dia a dia, porque é um desgaste, assim, tá há muitos anos no mesmo local, com os desafios, alguma motivação tem que há de existir. E aí eu acho que o artista mago ajuda a ter essa conexão maior com o invisível, para a gente poder ter uma maior alegria, né? Porque sem alegria e sem um encantamento a gente não consegue, há um desgaste, né? Vira maçante, vira uma rotina, vira uma produção. E aí não tem como avançar nisso, né? Eu vi que faltava muita alegria no local, né? E aí eu comecei a fazer poesia, narrativa poética, que era uma coisa que eu já fazia. Comecei a trazer alguns jogos, né? O grupo que eu fazia era de Equilíbrio e Paz, que era essa proposta de trazer um espaço de abertura, né? De reflexão. Então foi uma conexão maior comigo para eu estar mais presente naquele local, né? E poder praticar as coisas que eu acreditava, né? De trazer essa perspectiva junta, assim, né? Inclusive, os próprios fundadores da medicina de família e comunidade, né, dos teóricos, eles falam que o médico de família, que o que se perdeu hoje na medicina foi o sagrado, né? E hoje a gente não tem essa conexão com o sagrado, com essa sacralização da rotina, do horário, do local, né? Uma pessoa falou para mim assim, eu só consigo chorar aqui. Então imagina, um local que eu vou, que eu só consigo chorar nesse local. Alguma coisa tem nesse local, alguma coisa tem nesse processo, né? Então acho que o artista mago trouxe para mim essa instrumentalização de conectar mais as coisas que para mim estavam desconectadas, porque eu ia na faculdade, não tinha a parte do espiritual. Eu ia nas questões espirituais, mas não tinha a questão social. Eu fui para o mestrado em saúde pública, mas não tinha a parte do espiritual. Então parece que eu ia para lugares que as coisas estavam separadas e eu queria juntar as coisas, me sentia muito incomodado quando eu estava nesses lugares. E aí eu acho que fazer esse trabalho com essa forma de não, vamos aqui conectar essas coisas que estão desconectadas, mas elas já estavam conectadas há muito tempo, foi a gente que desconectou, né? Então E acho que o você, artista mago dá esse espaço, assim, mais do que eu tá querendo, um professor meu falava isso, né? Que educar não é encher um balde, mas é acender uma chama. E essa imagem ficou muito forte para mim. Então acho que o artista mago para mim é essa possibilidade de abrir um espaço para que a pessoa consiga realmente vir e a gente, né, acender essas chamas juntos, assim. que bonito. Eu ia te pedir para falar um pouco desses exemplos, né? Você conseguiu levar tanto práticas no um a um, né, nas consultas, né? Você cita algumas conversas assim com algumas pessoas, né? Quanto para a equipe, né? Você sugeriu algumas práticas para a equipe. Você quer descrever um pouco mais isso para a gente tangenciar melhor, entender melhor o que é? Sim. Eu tô vendo aqui os comentários da Simone falando que é professora de arte, que já presenciou a cura de vários casos de depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, entre outros. Ah, eu não estava vendo os comentários. A Uhum. Lene falando do sagrado, que é essa ritualística, né, de estar presente no dia a dia, de estar conectado com essas diferentes camadas. A Simone falou que a mãe dela faleceu há 20 dias num hospice. Sinto muito, Simone. Mas as pessoas se sentiam bem, porque tinham várias pinturas, desenhos, florais, cristais. É muito essa conexão, né? Eu estava relendo ontem o Psicomagia do Rodorovsky, naquela parte que ele fala do lições para mutantes. E aí ele falava muito, e ele fala muito disso, né? Que a doença é a desconexão de si, né? O esquecimento. E realmente, assim, eu acho que e conectava muito com o que eu acho que a medicina de família e comunidade se propõe já e do que eu buscava ali naquele espaço, que era abrir um espaço para a coisa surgir e a pessoa poder se conectar com ela, eu poder me conectar comigo e a gente ir caminhando nisso, né? Então, o que eu pelo menos tentava fazer e buscava fazer era criar espaço onde a gente pudesse refletir sobre o que era feito e também se motivar de alguma forma, né? Então, as poesias, quando eu comecei a fazer, foi essa perspectiva assim, vamos trazer alguma leveza para esse espaço que eu fazia nas reuniões gerais da unidade, né? Então, a gente juntava e fazia uma poesia, eu propunha uma poesia, eu propunha algum jogo, ou fazer uma roda. Era basicamente brincar, não tinha outro segredo. E aí é uma coisa que é tão óbvia, né? Mas que falta, né? Tem aquele livro do Maturana, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, assim.
E nas consultas, a própria medicina de família e comunidade tem ferramentas, né, para a gente poder fazer esse processo. Então, tem algumas são clássicas, né, como é o familiograma, que é você desenhar a família da pessoa junto com ela, né, que o Rodorowski tem a metagenealogia. E a gente desenha a família da pessoa junto com ela para entender o que é que está acontecendo, qual é a visão de cada pessoa, de quem eu estou distante, de quem eu estou perto, como é que essa rede se organiza. Eu tenho um círculo familiar, que é para desenhar as pessoas próximas e do meu círculo socioafetivo. Então, como é que eu desenho essa bola? Ela está longe de mim, ela está perto, né? Eu tenho a linha da vida que eu posso fazer junto com a pessoa, de fazer uma rotina da vida dela de algum momento, de como é essa linha, para onde ela vai, como é que ela lida, né? Então, nas consultas eu buscava fazer esses processos, né? E muito do que eu via antes dos pós 6 anos de graduação de medicina e antes da residência, que foram esses 6 anos de ver outras práticas, né? Então, seja uma escuta, seja fazer um reiki quando dava, seja fazer algum desenho junto. Então é basicamente abrir espaço para que coisas surjam, né? E no próprio SUS tem arte terapia. Infelizmente é algo que é muito sucateado, não existe em muitos lugares, mas é essa proposta, né, da gente reavivar a pessoa, né? Então a gente também tem a abordagem comunitária, de fazer grupos na comunidade, consultas, visita domiciliar, né? Então, atividade de meditação, de relaxamento, muito do que as PICs propõem, né? E muito do que Início da Acho que Silveira propunha é também, né? Pix. PICs, que é, é a sigla que a gente usa para as práticas integrativas e complementares em saúde, que são as práticas que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que podem ser feitas no SUS, né? Como a auriculoterapia, o reiki, práticas antroposóficas, né? Aromaterapia, essas práticas mais embasadas cientificamente, né? Que não é o caso de uma rezadeira, de um benzedeiro, por exemplo, né? Que é Uhum. um outro saber, mas que não está dentro das PICs, né? Do que se propõe nas Mas, PICs, assim. mas, mas acontece, né? Tipo, eu tava lá com a minha avó no hospital, né? E aí chegou três senhorinhas pra rezar. Posso rezar aqui você? Né? Chega aí, chegando de leito em leito, pode, assim. E é o momento da pessoa se conectar com aquilo, né? Independente do credo, né? Tipo, é um momento de ser aquelas três pessoas prestando atenção em você, não é? Você, no caso, no doente ali, na pessoa que tá ali no leito, né? E aí a pessoa reza junto ali, um Pai Nosso, alguma coisa assim. Isso já é um contato com o sagrado, né? Não precisa ser uma coisa Total, super com extraordinária, certeza. mas isso já dá uma baixada na ansiedade da pessoa que está ali esperando que vai à cirurgia, não vai à cirurgia, né? Dá uma tranquilizada e imagino que isso tem um efeito também nos resultados, né? Se a pessoa está menos ansiosa, está mais tranquila, está mais assim, a chance dela conseguir se recuperar ali melhor, de se alimentar melhor, de dormir melhor, enfim. É, com certeza, com certeza. Uma coisa que eu acabei não fazendo muito, assim, foi, e também eu acho que era esse desafio, né? Você conseguir fazer uma coisa dentro de uma rotina de um serviço intenso é um grande desafio, assim, um grande desafio. Mas hoje, olhando talvez assim, uma coisa que eu não fazia muito era a questão dos sonhos, né? Eu acho que estava muito na questão da imagem, pelo que a gente fazia com as ferramentas, assim, colocando nas ferramentas do artista mago, né? Nas áreas de sonho, imagem e ação. E a ação, assim, entender que talvez a própria consulta já tem uma magia acontecendo ali, né? Nas coisas que são ditas, no que é prescrito ou não, tem um poder diferente ali, né? Muitas vezes eu sentia muito como as pessoas elas não estavam encontrando comigo, mas era como se fosse um encontro com a saúde, sabe? Com essa figura do que representa a saúde para elas, né? Então os presentes que eu recebia eu entendia que nem era muito para mim, era para a saúde da pessoa e ela estava simbolizando, entregando para mim, né? Eu aceitava e ancorava esse espaço, assim. Então esse próprio espaço também era muito importante, assim, né? Você falou as coisas muito rápidas aí, né? Que é o que você já falou, eu sei, mas deixa as pessoas escutarem, né? Quando eu falo das ferramentas do artista mago, né? Eu falo sonho, Imagem e imagem ação. e ação, né? Ação, no caso, ritual, enfim, ou às vezes o contato direto através do corpo, né? E aí você falou do ritual, já é um ritual, uma consulta médica, né? Já é um ritual, se você prestar atenção, quem está aqui escutando, né? Ir lá e tipo, se colocar à disposição para ser examinado e falar sobre você já tem um efeito psicomágico ali, dependendo de como isso for feito, né? Ou ao contrário, né? Invasivo, né? Se alguém começa, né? Te invadir ali, né? Sobre a sua, né? Tem esses dois lugares, né? Do acolhimento e da invasão nessa intimidade. E tem essa parte então do ritual, né? Da ação. A imagem a gente
a gente trabalha, né? Você falou dos geneagramas, né? Tem outro, os oráculos, né? O psicólogo quando usa oráculo. Tem uma coisa, os oráculos, eles são esse trabalho. E o sonho, eu nunca tinha escutado alguém que usasse o sonho na medicina. Quer, aí eu vi no seu trabalho, você fala um pouco, né? Quer falar um pouco dessa parte? Eu vou falar, mas eu não fiz, né? Mas é uma coisa que acho que fica, pelo menos na medicina, não fica tão, não é central, né? Talvez na psicologia, né? É bem mais, com certeza. Mas não é uma coisa que fica central, assim. Mas eu acho que eu entrei em contato mais com essa parte dos sonhos enquanto possibilidade depois do processo, já no, quase no final, né? Ah, tá. Refletindo sobre o processo. Mas uma coisa, até a proposta do trabalho, inclusive, que era uma das propostas, era fazer uma narrativa de como seria um local e uma prática de um médico artista mago, assim, como é que poderia ser essa rotina, que local seria esse de atuação, o que é que poderia ser feito. Então, acho que inclusive é um próximo trabalho a ser feito, assim, de criar essa narrativa, né? Porque existem outras possibilidades também, né? De criar como seria uma saúde pública que fosse guiada por essa lógica, como seria uma clínica da família, o que é que existiria nessa clínica da família, o que é que seria Uhum. proposto. Será que existiria só uma farmácia? Será que existiria um outro centro de propostas terapêuticas? Será que ia existir uma sala de psicomagia que tinha que ser alugada? Vou reservar. Hoje eu reservei para você a sala de psicomagia das 3 às 5 para a gente trabalhar aquela questão, sabe? Ou então talvez tenha um espaço para entender o que é esse remédio que eu estou tomando, qual é a motivação, né? E meio que fazer esse tratamento prescrito junto com uma outra ritualização possível. Ou talvez a gente propor uma taroterapia junto no centro de saúde, né? Eu acho que imaginar essas coisas para poder trazê-las para a realidade, né? Cara, bonito ir chegando nisso. A Simone complementando aqui o que ela já tinha falado ali da mãe, né? Uma amiga muito próxima, muito sensitiva, sonhou na noite que minha mãe desencarnou, pois estava na praia onde minha mãe tem casa e amava. Sonhou com ela, linda, sorridente, jovem e feliz. Isso, porque a passagem de uma pessoa não é só dessa pessoa, né? Tem toda a comunidade. Eu lembro quando o meu avô faleceu, eu também tive um sonho que era muito a passagem, assim, né? Por mais que era outro símbolo, outra coisa, mas como que isso tá ondulando ali, né? É uma coisa coletiva, né? A família é uma coisa coletiva. E tá aqui, Simone. Tenho mais vontade de trabalhar com essa proposta psicomágica articula com idosos. São mundos aí, né? Esse trazer para o sagrado, o sagrado, né? Do jeito que a gente está falando aqui, né? Porque tem o sagrado em oposição ao profano, né? Que é uma possibilidade, né? Mas o sagrado originalmente não é oposto ao profano. O sagrado é oposto à banalização, né? Então, um carnaval pode ser sagrado, né? Uma festa pode ser sagrada, né? Nesse sentido que a gente está falando. Então, também uma consulta ao médico pode ser sagrada, né? Como um café da manhã, um almoço, né? Umas refeições, tudo esse trazer para o sagrado e trazer o simbólico para junto, né? Que é você estar em contato com o seu inconsciente, né? Tá em contato com a sua história de vida, né? Total. Isso que é o sagrado, né? Desbanalizar, né? Porque eu fui muito ao hospital nesses últimos 15 dias aqui, e minha avó tá lá e tal. E tem muita coisa que é muito banal, né? Muito banal, assim, tudo é muito banal, né? Você vê os corpos saindo, assim, tinha uma hora que eu tava saindo e cruzei com, sei lá por que nesse hospital a passagem dos visitantes é junto, que é onde entra o carro e entra o caminhão do bombeiro que leva os corpos, né? Eu tava saindo, parou ali, eu vi que estavam carregando, né? Caixões, assim, né? 4, 5 caixões que entravam naquele caminhão do bombeiro que ia levar. Isso é muito banal, né? Sabe assim, parei assim, né? Tipo, estão carregando o negócio, vou parar aqui para deixar isso passar. Aí falou, não, não, pode passar, pode passar. Tipo, tem uma banalização que, claro, se a pessoa trabalha com isso, não tem como não, né? Mas assim, sabe, tem esse lugar, né, de dar esse espaço, assim, né, para quem, né, tava ali no leito da minha avó, e cruza ali sabe, assim, tem uma confusão ali espacial, emocional, assim, né, de, Com certeza. de isso, né, de como que isso pode ser, né, essa coisa, claro, e tem muitas coisas muito materiais acontecendo ali, não, e tem que dar essa injeção, e tem que ver lá, assim, não, comeu uma coisa errada, não pode, subiu a glicose, tipo, sabe, muitas coisas ali, e materiais e práticas ao mesmo tempo, como que isso é sagrado, né? Eu chegava do lado da minha avó e estamos aqui, vó, estamos aqui junto.
Como que a gente fica aqui e não entra na noia, né? E agora tem que resolver, não resolver, sabe? Entra num lugar que não ajuda esse processo, né? De que ela está vivendo, que eu estou vivendo também, né? Porque também como essa. E como que é isso? Como mantém o sagrado, né? Como não fica uma banalização, ah, tem que resolver, tem que tomar o remédio, tem que resolver, tem que... Vai resolver o quê, né? O que que é a resolução, né? Tem uma amiga poeta que falava isso, vai resolver uma coisa, resolve a outra, e depois a outra que e vai e morre, né? Porque a resolução de tudo é a morte, né? Então, você tá com a pressa de resolver tudo, para que que você quer resolver tudo? Para que que você quer? Essa banalização vai ficando tudo tão sem sentido, que é isso, é todo um caminho. Por que que você não morre de uma vez, né? Fica adiando, fazendo coisas, né? Você tem que aproveitar cada momento. Então, agora estou nesse momento de viver isso, agora estou no momento de viver isso. Vamos viver isso, vamos ver o que que é isso e vamos ver como que a gente mergulha nisso, aprofunda nisso e experiencia, né? Porque a vida é experiência, né? Então, como a gente experiencia isso e não quer Aí eu, que isso passe logo, né? Resolve logo, né? Vamos aí resolver eu isso logo, não acredito. acabou, acabou. Não, você tem que, né? Tem que viver cada luto, tem que ver cada desafio, porque senão você não sai deles, né? Você fica preso, né? Vai virando bagagem emocional acumulada e vai virando doença também. Nossa, fui longe aqui nessa. Eu acho que tem esse desafio, assim, desse desapego da matéria, mas também sem desapegar tanto porque estamos na matéria, né? Mas eu acho que passa por esse olhar também de como se conectar a esse sutil que é desvalorizado, né? O que importa é a matéria, é o físico, que realmente é o que importa, mas sem olhar para esse outro lado das emoções, dos sentimentos, do que pode estar por trás, né? Do que é que embasa isso, como se o que fosse real fosse apenas o visível no sentido dessa coisa do corpo, né? Sem entender esse outro processo, essa outra teia complexa de relações que acabam desencadeando num processo, né? Num sintoma, numa doença e tudo mais. Eu acho que um dos desafios também que tinha na prática, especificamente nesse contexto que eu estava atuando, era como que eu abria espaço porque é muito curioso, porque eu também posso ser o violento fazendo essa prática mais integral do artista mago, né? Vai que eu chego num lugar, eu quero assim, eu vou fazer essa proposta de artista mago com todas as pessoas, porque eu sou um ótimo profissional, eu sou muito humano. E talvez as pessoas não querem isso, elas não precisam disso naquele momento, elas estão em outra coisa, elas querem um médico que passa um remédio, acabou com o sintoma, entendeu? E talvez naquele momento eu vou fazer isso, e aí em outro momento eu vou abrir para esse outro processo, né? Porque talvez, se eu já for com essa proposta, eu vou me desconectar dessa pessoa, né? E eu acho que um dos desafios era como que eu ia abrir espaço para a pessoa se conectar mais com ela e com a vida dela, se ela não queria se conectar com a vida dela, porque ela não tinha uma rede socioafetiva também para lidar com todas as questões e com todos os processos. Tanto que o remédio mais prescrito da unidade, eu acho que inclusive das outras unidades, são os benzodiazepínicos, que é clonazepam, alprazolam, diazepam, que é o Rivotril, né, que são os remédios tarja preta, que é aquele remédio que toma para dormir, né, classicamente. Porque é um remédio que também causa uma anestesia, né, causa um distanciamento, é uma muleta ali, que teoricamente a gente só usa por 2 semanas no máximo, mas tem pessoas que usam há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, né, que tem vício. E é o remédio que a gente mais passa, né, porque como é que eu vou querer que a pessoa se conecte com a realidade que é difícil, que é desafiadora, que tem uma questão social também complexa muitas vezes. Então a gente também ir com calma e nesse tempo da pessoa, né? E tá apoiando ela no que ela consegue, né? Mas isso era um grande desafio, assim. E eu acho que isso também responde muito das frustrações das pessoas que trabalham na atenção primária, né? Cara, vamos aproveitar que a gente está nisso aqui, pegar a pergunta da caixinha aqui, da Adriana. Você pode falar um pouco sobre saúde do idoso, o envolvimento da família? Poderia dar uma visão, tem a continuação aqui. Uma visão artista maga oracular sobre o assunto? Mulher, vou falar aqui, aí tu fala depois. Eu Ah, acho que eu acho que não só na saúde do idoso e do envolvimento dos familiares, né? Porque também acho que tem esse processo que na medicina de família a gente fala das crises normativas e das paranormativas, né? Que é até uma coisa meio desafiadora, porque toda crise, teoricamente, a normativa é a crise esperada e a paranormativa é a não esperada, né? Que é uma coisa meio que um espectro, assim, né? Então, a fase, por exemplo, de uma pessoa idosa, a gente já sabe que vão ter algumas crises, são esperadas que são parte desse processo de vida, né? Que talvez é um processo de ou uma frustração de acordo com o que fez na vida ou não, de como é que é a rede socioafetiva, de como é que é a rede de cuidados, de como é que está a motivação dessa pessoa, qual é o propósito, se ela conseguiu fazer o que ela queria na vida ou não. Então, são coisas que a gente espera que nessa fase já vai acontecer, né? E aí, essa proposta
da arte, do oráculo, da magia, pode apoiar que esse processo aconteça mais e também fortalecer esse vínculo familiar, né? Desse envolvimento, talvez de propor um ritual em conjunto com a família, de fazer uma entrevista familiar, que é uma coisa que a gente faz na medicina de família e comunidade, e inserir algum elemento ritualístico, pedir para cada pessoa levar um elemento que represente aquela pessoa idosa, né, por exemplo, ou se tiver um conflito, a gente abrir espaço para esse conflito e depois propor algo no final que resolva, né, esse que resolva não, mas que sintetize, né, ou ofertar alguma poesia. Eu acho que abrir esse espaço da reflexão é possível, né, e super importante, assim, nessa fase da vida especificamente, né, mas claro, cada pessoa, cada contexto, assim, mas é o que eu enxergo aqui. É, não, total, encontrar esse espaço, né? A Solange está perguntando em que idade você recomenda. Eu acho que é para todas as idades, né? O que a gente está falando aqui não tem Poxa, idade. assim, eu acho que não. Depende, óbvio, vai mudar a abordagem, mas eu acho que não, assim. Eu acho que essa conexão consigo, né, que eu acho que é o que o Caixista Mágico propõe, né, de ser uma conexão consigo, da ritualística, da leitura imagética, do contato com os sonhos, né, eu acho que isso não tem uma idade, eu acho que depende de como você aborda, como você traz isso, né, para também não gerar um distanciamento, né, imagina a primeira consulta, você vai lá e vamos falar de sonho, talvez a pessoa não está preparada para isso, não quer isso, né, então. Uhum. Ai, Rogério, muitas histórias, muitas emoções. Eu Já acho que que a Teresa perguntou ali de oráculo, como você vê a demência pela perspectiva do artista mago? minha boa pergunta, não olho no sentido das terapêuticas, talvez seja. Fale você das terapêuticas. Eu tenho o sentido simbólico, né? Toda doença, assim, quando a gente pensa na. Quando a Isso. gente faz o mapa da metagenealogia, uma das questões importantes que a gente coloca, né, dessas informações dos outros antepassados é de que morreu, né? E ou se tinha algumas doenças crônicas marcantes, assim, né? Então tem. Você sabe do bisavô que sabe que tinha aquela questão. Então você vai olhar aquilo ali e eu sempre traduzo aquilo para linguagem simbólica, né? Para linguagem simbólica. Então a demência ou o Alzheimer, né? A pessoa que está precisando esquecer ali, né? Recebeu muita informação, está esquecendo. Porque, o que que ela precisa esquecer? Então, aquela pessoa marcou ali que ela recebeu mais coisa do que ela precisava. Ela tinha mais carga do que ela conseguia assimilar. E ela foi precisando esquecer aquilo ali simbolicamente. Claro que tem outras causas, né? Mas traduzir, né? O que que precisa ser esquecido e precisa ser esquecido por quê, né? E como, o que que aconteceu ali, e aí você vai buscando ali, e por mais que isso não seja uma questão de uma análise que vai gerar uma cura para uma pessoa que às vezes já até morreu, né? Mas no sistema ali da família, entendeu? Que coisas foram esquecidas e que coisas precisaram ser esquecidas. Quais foram ali os traumas, as culpas que aquela pessoa tá, né, ficou sobrecarregado com que tipo de assunto, né? E como que é isso, né? E a pessoa simplesmente vai, não, já usou demais aquela e começou. Então isso com toda a doença, né? Então doenças respiratórias, né? No corpo, como é a doença respiratória, uma coisa mais da emoção, da tristeza, né? Da emoção da tristeza. Então, quando você fala de asma, fala de coisas respiratórias, você está trabalhando de alguma maneira com a tristeza. Isso não sou eu que estou falando, não, George, né? Tem na medicina chinesa, tem vários vieses, vão chegar mais ou menos nas mesmas conclusões, né? E no fim das contas é simbólico, é analogia, é como funciona todos os tamanhos desde sempre, né? Vamos fazendo analogias simbólicas. O que que representa isso simbolicamente? Total. Eu acho que é ver esse simbólico mesmo, né? O que é que essa doença traz de mensagem que foi esquecida e agora a gente pode aqui integrar, né? O que é que está por trás disso aqui. Uma mãe de santo uma vez falou para mim que demência, na visão dela, era o processo de corte, né? Para a pessoa poder fazer a passagem, ela precisava desapegar das coisas aqui e como não estava conseguindo, vinha a doença que era Nanã para trazer esse corte, né? Foi o que ela trouxe Caraca, na nanã. visão dela. Aí daí, nossa, me deu até um arrepio aqui. Os comentários vão passando e vão sumindo, e eu não sei mais. Vamos Eu ler os vou só, eu vou só comentários? ler. Acho que eu vou contar um caso enquanto isso. Não sei. Leia, leia. Uma amiga minha teve. Eu ia. Deixa eu ver. Vamos ver os comentários, então. Depois eu conto desse caso. Não, Alene, penso que seja uma desensibilização uma dessa desconexão. Ela está compreendendo o que a gente falou, do corpo, uma lida, uma lida em ser
o apoio ao paciente antes da demanda inicial, mas tendo a consciência de um cuidado amplo do ser. E aí, Adriana, eu sempre me relaciono com a demência e uma conexão com algo que não é físico. Gente, a Simone tem idosos na família, enfim, é intenso, né? A Simone falando faz um Ela tá concordando com a trabalho. gente, né? Tá concordando, né? Que minha tia foi sobrecarregada durante toda a vida e depois teve o Alzheimer. Eu como não sou, não tenho informações específicas, né, de médicas, né? Eu, quando li a metagenealogia a primeira vez, eu falei, cara, do que ele tá falando, né? Porque é isso. Mas se você pega um sistema simbólico, né? Sistema simbólico, é o sistema do tarô, né? Que tem a numerologia e tem os quatro elementos e tem mais alguns grandes nortes, assim, né? E você traduz isso, esse sistema simbólico, você traduz isso em imagem, traduz isso, né? Para fazer a carta de tarô, você traduz isso em histórias familiares. E as histórias familiares, doenças, em patologias, você começa a relacionar as coisas e as coisas vão fazendo sentido, sabe? De uma maneira que fica, cara, mas está fazendo sentido, mas a tomografia do corpo todo aqui, né? Sabe? Você vai ficando assim, vai assustando, né? Vai assustando, porque. Mas isso é um processo de autoconhecimento, né? É como que você usa essa ferramenta, né? Então, o que a gente já foi falando, se você usa isso para um sistema de autoconhecimento, para curar o seu corpo emocional, curar o seu corpo, né, mental, né, curar o seu corpo energético, né? Aí, quando precisa do corpo físico, tem que estar prestando atenção no corpo físico também, no biomédico, né? Então, isso não pode ser uma coisa que anula as outras, mas se Isso. é um complemento que te fortalece ali no seu trabalho de autoconhecimento, da sua ritualização da sua vida, no seu trabalho que é o ciclo da vida mesmo, desenvolvimento pessoal, né? Um desenvolvimento que precisa passar por etapas, né? Como que chama? Para, Meto- Paranormativo. Tem um Normativo. normativo que meio que todo mundo vai passar por aquilo, tem um paranormativo até o ponto você está né? Tem tudo isso vai te ajudar em qualquer processo que você precise encarar, seja um processo de mudança profissional, seja um processo de cura física, seja um processo de ruptura de um relacionamento ou de construção de alguma coisa nova. Qualquer momento que você esteja vivendo na sua vida, se você tiver esse autoconhecimento da sua mitologia pessoal, de quem é você, do que está acontecendo, isso vai te ajudar a ter uma estabilidade para encarar o que tiver que esteja acontecendo, né? Gente, muitas coisas. Uma amiga, ela teve um caso que eu acho que foi muito simbólico, assim, bem, é um caso rápido, assim. Porque ela chegou, ela estava consultando uma pessoa que chegou com uma pasta cheia de exame. Que é muito comum, às vezes, as pessoas chegarem com uma pasta cheia de exame quando vai em médico particular, muitas vezes, né? Algum, maioria, enfim. E eram exames muitas vezes não necessários. Ele chegou dessa pasta. Ela falou: não, vamos. Olhou muitos, mas não dava para ver tudo. Falou: vamos marcar uma visita na sua casa. E ela foi, né? E a visita domiciliar é esse espaço também muito curioso que você vai até a pessoa, né? Então é uma outra lógica. Você está no ambiente daquela pessoa, né? E ela encontrou um violão jogado no canto, assim. Ela falou: esse violão, aquele, eu tocava, eu parei de tocar. Ela falou: não, pois vamos voltar a tocar. E ela tocava violão, começou a tocar um pouco, ele começou a tocar. E aí ele se motivou a um ponto que ele ia na clínica e tocava o violão em todos os grupos que tinha na clínica. E aí ele falou, e ela falava: agora ele trocou a pasta de exame por uma pasta de partitura, que ele andava com uma pasta cheia de partitura, né? Então, e aí eu acho que é isso, assim, é propiciar que a pessoa se conecte, né? E ainda mais por isso, né? Proposta artística. Então foi um processo muito bonito, assim, de acompanhar. Ai, que bonito. Ô, Rogério, eu sei que a gente já falou bastante, mas a gente vai ter que fazer uma outra live outro dia com o seu oráculo experimental, que não vai ser É hoje, verdade. né? E não sei se, não sei se você chegou a usar muito ele no contexto de atendimento, o seu oráculo, não? Ah, Não. o atendimento eu acho difícil, porque eu não me sinto seguro de usar no local público, né? Imagina assim, estão usando dinheiro público para fazer tarô. Então, eu acho isso, eu gostaria muito, mas não sei como seria. Mas eu fiz uma vez numa clínica da família, mas lá em Floripa, mas depois que eu tinha saído de lá, eu fui voluntário para jogar para as pessoas, mas não no contexto atendimento, assim. Uhum. Muito bom, mas o seu oráculo experimental é muito, muito divertido, o seu Ah, oráculo, né? eu gostei. Vamos trabalhar sobre isso um pouquinho, vamos fazer
Bota na roda esse jogo também, em breve. Gente, ó, eu monto altares simbólicos junto à devoção e às leituras de Xing, tarô, oráculo, me ajuda a me conectar. Isso é muito bom mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Um encerramento, uma conclusão? O que que o que que foi mais Ai, importante aí desse processo, desse pensamento para você? O que que ficou aí? eu acho que ficou tanta coisa. Eu tô até vendo aqui. Eu, não sei, eu acho que pra mim ficou muito do que. Tem aquele livro dos quatro compromissos, que é a sabedoria tolteca, que é um livro laranja. E aí Uhum. a pessoa que escreveu, ele fala assim, eu fui capturado pela medicina ocidental e aí depois eu fui descobrindo outras coisas, assim. Eu acho que o artista mago me traz muito essa perspectiva, assim, de que a gente tem uma captura por uma forma de medicina e de saúde, que talvez é mais doença do que saúde. E aí existem outras formas, que eu acho que é isso do simbólico, né? De enxergar o simbólico, de enxergar as mensagens, de enxergar o encantamento das coisas, né? Então eu acho que isso para mim que é muito tranquilo a gente estar aqui falando na live, sentados, né? Mas numa rotina e numa prática de atendimento é um desafio você lembrar disso no meio de tantas coisas, né? Eu acho que esse contato consigo e o ancoramento para mim foi o mais importante, assim, né? E de estar apoiando a pessoa, né? Mais do que consertar, estou ali apoiando um processo. Bonito. Você tá com suas cartas aí? Não. Menina, eu deixei, eu esqueci em Floripa, esqueci assim, acho que era pra ficar com a minha amiga, tá com ela. E não estou com elas aqui, não. A Solange estava pedindo de aniversário, Solange. Depois a Ah, gente... é aniversário da Você Solange. conheceu É Solange, não é Solange que tá no ateliê? que tá, ela fez o oráculo, né? Ela foi em vários eventos presenciais lá no Claquilage. Ó, várias pessoas querendo Eu conhecer acho que é Solange. mais, várias pessoas querendo. Assim, atualmente, Rogério, o que que você quer deixar alguma? Acho que não. Porque as pessoas Deixar o quê? querem me atender com isso. Não sei o que que você não está atendendo com tarô, você está no momento que você acabou a residência, você falou que ia dar uma recolhida, dar uma meditada, que foi É, muito intenso o ato da Cosmos. estou acabando esse processo, estou no final dele já. Mas atendo remoto, né, enquanto atendimentos, né, atendo remoto no momento, mas não estou trabalhando numa clínica da família, no sul, na Uhum. ponta, né, como a gente fala Então, se neste alguém quiser momento. fazer uma consulta de médico artista mago, pode te mandar uma mensagem ou não? Com certeza, com certeza. Né? Construir esse espaço, né? Eu entendo que eu acompanhei, né, o final aí da sua escrita e dos questionamentos, das inseguranças também, né, das dúvidas, né, que isso que é um campo muito liminar e muito, né, fronteiriço ali Sim, total, e que total. desse cuidado, né, de fazer uma coisa sempre fundamentado cientificamente, fundamentado, né, é um cuidado, né, e é importante, né, e alguém estava falando disso, como é, se você esse sentimento de impostor, né, que a gente às vezes tem, né? Mas será que está funcionando? Olha só, eu fiz isso aqui, fez todo um sentido simbólico, mas será que isso vai ajudar realmente a pessoa? Mas você ter essa preocupação é justamente uma pessoa que você deve confiar, né? Uma pessoa que tem a humildade de sempre colocar, né? Quando eu receito uma psicomagia para alguém, eu sempre, ó, isso aqui faz sentido para você? Pode ser que eu faria se eu tivesse assim, mas esteja presente, consciente no que você está fazendo. Não me delegue a mim essa responsabilidade sobre o seu sagrado, né? Então você vai fazer a psicomagia com o seu repertório, com a sua vida, com a sua história e esteja consciente ali, né? Que a gente vive uma sociedade de que delega muito o poder para o outro, né? Então delega para o médico. Ah, não é para o médico, então eu vou delegar para a mãe santa. Mas e você? Onde você está nisso? Né? Então, eu acho que esse caminho experimental da arte, né? O caminho experimental e dessa arte como cura é um caminho de autorresponsabilidade. Então, eu faço para mim, você pode fazer para você, eu posso te apoiar, mas tem esse cuidado, assim, né? Quando eu faço, né? Você tem outras ferramentas que eu não tenho, né? Se a pessoa começar a falar, não, mas eu tô com questões assim, você não vai no médico, né? Se a pessoa realmente me traz uma questão que é realmente não é do campo simbólico, não é do campo emocional, é do campo físico, não.
paralelo a isso que a gente está fazendo, você tem que ver alguém que possa te ancorar, né? E uma pessoa que tem isso, né? Como os xamãs de várias tradições tinham o herveiro, né? E ao mesmo tempo o benzedor, e ao mesmo tempo o psicólogo, tudo ali junto, né? E a pessoa tinha aquelas ferramentas e usava Total. conforme a necessidade, né? Ia usando aquilo, né? Então cada um usa as ferramentas que tem. Eu imagino que seria uma coisa que seria boa de você experimentar, né, com pessoas. Um atendimento holístico, né, só com esse embasamento, que não é um embasamento holístico que foge, né, da realidade, né, um embasamento tipo, bom, no seu caso, qual é o seu laudo, qual que é o seu exame e até que ponto você pode abarcar para um lado, abarcar para o outro. E eu acho que é uma coisa que, assim, eu como ex-co-orientador, né, não sou seu orientador mais, que seria uma coisa que você teria que experimentar num lugar mais resguardado, né? Então, com algumas Eu pessoas tô têm pensando consciência nisso. daquilo, né? Consciência que aquilo ali, a limitação, né? E o quão experimental é aquilo, né? Então, fica aí Eu essa fiquei pensando nisso. sugestão de experiência, até para crescer esse processo, né? Crescer esse trabalho. Total, total. Não, eu tô bem refletindo aqui também com essa live, assim, desses próximos passos, né? Mas acho que é muito criar esse campo seguro de experimentação, de prática, né? Que eu acho que é importante também para dar continuidade a esse processo, né? E também olhar para as pessoas que já vieram antes, que fizeram grandes trabalhos, né? Anísio da Silveira, que abriu todo o processo, né? Inclusive os CAPs foi criação da Anísio da Silveira, né? O CAPs que a gente tem hoje na rede pública veio de projetos da Anísio da Silveira. Quando você fala esse sigla assim, parece que todo mundo sabe, né? O que é CAPS, então, né? O CAPS é Centro. o Centro de Atenção Psicossocial, é aquele centro que apoia questões de saúde mental junto com as clínicas da família, né, com a atenção primária. Apoiam questões mais complexas, assim, né? Mas a ideia é ser um centro de convívio, que é você ressocializar a pessoa, né? A ideia é essa, fazer um Uhum. tratamento que você ressocialize a pessoa e não exclua ela da sociedade, né? Cara, muito bom, Rogério. Eu vou deixar essa live aqui gravada, que eu acho que ela é histórica, importante aqui, né? Eu acho que e eu agradeço muito o seu carinho na leitura, né? Você leu coisas do Artista Mago que não estavam evidentes, não tão evidentes, eu acho, no que eu escrevi, né? Você achou coisas por conta do seu repertório, né? Coisas que não são evidentes, mas que estão lá, né? Estão numa segunda camada ali, né? E eu uso essas ferramentas muito direcionadas para artistas e para arte. Você viu, não? Também o médico, né, que é essa figura, né, o xamã é essa figura que junta tudo isso, né, o médico, é também o padre, é também o artista, é também o que produz imagem, é o que deu o sonho, né, quando a gente vai pensar nas culturas xamânicas, essa meio que junta, porque é o contato com o inconsciente, é o contato com o sagrado, é o contato com Deus, tá tudo ali junto, sabe? E a doença é um lugar que te coloca fora da vida comum, né? Te coloca já num passo fora ali da mente cotidiana. Você tem uma necessidade física de olhar para essas coisas, né? Então, seja via espiritual, seja o que for, né? Mas tem uma Total. necessidade. Então, é um lugar que é com uma gravidade que direciona, assim, né? Então, quando eu Total. comecei a falar de arte cura, eu não tinha intenção de ser um médico, né? Nunca tive intenção, né? Mas é meio que uma gravidade, né? Então a gente está falando com isso, está falando com a nossa subjetividade, com o nosso inconsciente, com uma autocura, e aí vai caindo pela gravidade todas as outras questões que estão ali para ser curadas, né? Não só as questões mais simbólicas, né? Porque vai se juntando. Então, Eu acho que enfim. na minha trajetória eu sempre fui aquela pessoa que eu não queria ser a pessoa, por mais que eu gostasse da UTI e tal, mas eu não queria ser a pessoa que ia estar na emergência recebendo um infarto, que é importante que tenham, ainda bem que tem pessoas que estão fazendo isso, porque a gente pode também estar aqui fazendo outras coisas, cada um no seu papel e todo mundo junto. Mas eu sempre gostei mais da coisa de olhar o porquê, de olhar a base. Então, mas por que que isso aconteceu, né? Que também tem a medicina de família que propõe a isso, né? De olhar essa base do aspecto social, psicológico. E eu acho que o Artista Mago traz essa base num aspecto outro, que é o aspecto ancestral, espiritual, do simbólico, que está ali na raiz das coisas, né? Então eu acho que essa conexão com o ancestral, com o antigo, com a raiz, de abrir espaço, né? Que aí precisa de espaço para isso, né? Eu acho Uhum. que é importantíssimo, assim. Eu acho que traz, o Artista Mago traz essa proposta, né? Do resgate, da origem, da base, né? Acho que são coisas que me... E aí, ir para esse caminho também foi um caminho de resistência, porque era o caminho que não era valorizado, né? Ainda não é em muitos lugares, né? Na faculdade, pelo menos, Claro. assim. E que é tão importante quanto Claro. o outro. Os dois têm a sua importância, né?
eu entendo que você está abrindo um caminho, assim, um caminho para outras pessoas, né, de fazer acontecer. Até na prática mesmo, né, tem a Carla que está lá com a gente no Ateliê Artista Mago, no Parque Lage. Aliás, tá aberta as discussões no Ateliê Artista Mago, né, no Parque Lage, segunda noite, a gente vai estar ali trabalhando sobre o processo de cada um, espiritual, artístico, né, e de cura. E aí tem a Carolina também, que está fazendo o Psicomagia na versão digital, que também esse mesmo Sim, pessoal, né? Esse é o mesmo grupo aí, grupo. é esse mesmo grupo de uma certa inquietação, né, da medicina de família, que eu não conhecia, né? Então, e você está abrindo essa introdução, está me fazendo estudar coisas outras, e está sendo muito boa essa troca. Eu vou deixar também, vou ver se eu consigo botar essa live depois no YouTube também, fazer todo esse processo. E a gente vai desdobrando, né? Segunda-feira a gente se encontra lá no ateliê. Acho que tem coisas para desdobrar, né? Tanto como criação, quanto processo de autoconhecimento, quanto como desdobramento disso, né? Eu já estou tentando encerrar um tempo, né? Porque já passou um pouco de uma hora. Mas tem uma coisa que a gente não falou, tem uma coisa que a gente não falou que é curiosa, né? Que eu peguei isso no seu currículo, né? Você fala lá, fez mestrado em medicina, não sei o quê. Num lugar dizer que você era médico, sabe? Fez, não sei o quê. Mas não tem que dizer aqui em algum lugar, quando a pessoa fala, não, artista, não sei. Tem que dizer que é médico, quando a pessoa é médica, não tem que, tipo. E a mesma coisa com a Carla, né? Porque aí eu trabalho numa coisa. Não, você trabalha num hospital, você é uma médica, né? Tipo, tem essa coisa de assumir esse papel, né? Como é uma coisa do artista chamado assumir essa coisa, tipo, ancorar que aquilo que você está fazendo é sim, né? É você, né? Como essa coisa de integral, né? De integralizar, né? Então você é médico, mesmo se você resolveu fazer o seu oráculo, resolveu fazer uma pintura, você é médico ali ainda. Você não vai deixar mais de ser médico, né? As coisas marcam a gente, né? Como eu não deixo de ser escultor, como eu não deixo, porque é uma coisa que você faz por tanto tempo e se dedica tanto, né? Então eu não tenho como não ser artista mago quando eu estou dando aula, eu não tenho como não ser, né? Porque as coisas vão ficando pra gente, não como que a gente assume o que a gente é, até para a gente poder expandir. Se você fizer uma instalação, sei lá, uma performance, que isso vai estar carregando quem você é, né? Total. Vai estar carregando o médico que você é, o curador que você é, né? E como isso é um trabalho que a gente tem que fazer porque a gente está abrindo um caminho. Então, quando eu comecei a usar o temática mago, eu não usava para mim, né? Então, artista mago, vamos falar aqui do Mondrian, vamos falar aqui da Ana Mendieta, vamos falar aqui da Hilma Clint, né? Fazia assim, mas não tá falando de mim, né? Tava falando tava falando de um estudo que eu estava fazendo. E as pessoas começaram a me chamar de artista mago. E aí, realmente, eu uso essas ferramentas. Mas eu tinha um certo receio porque é uma trilha nova, né? Então você está usando uma trilha nova, pô, mas não tem uma placa aqui, né? Então se você é um médico mago, você não tem uma placa, você tem várias interdições, né? Quando médico mago, caraca, deu ruim. Né? Mas tem várias interdições que você tem que tomar cuidado, porque é uma trilha que tem armadilhas, mas ao Com mesmo tempo é uma certeza. trilha que você tem que criar. E talvez você tenha que inventar um nome que você faz de uma outra maneira. Talvez você tenha que, né, gerar um outro para você poder integrar tudo que você faz, integrar a sua experiência de uma maneira que seja comunicável, né, que seja partilhável. Porque no fim, para que a gente quer comunicar isso? Para poder partilhar. A gente tem ferramentas que ajudam outras pessoas, a gente tem que poder partilhar isso. Enfim, continuamos a conversa segunda-feira. Um monte de gente comentou aqui e eu não consegui ler. A A Simone comentou aqui no Simone, final obrigado, sobre Simone, por ter acompanhado ancestralidades de aqui tudo. carne. Não, enfim, muitas coisas fortes. Simone, eu não conheço Simone, mas eu sei que tem acompanhado as lives aqui. Eu lembro da história da sua mãe já de outros momentos. E é bonito a gente pensar que esse canal também é essa questão de comunidade, né? Então, agradecer a todo mundo que assistiu aqui e agradecer ao Rogério de novo. E Eu que agradeço. continuamos, tá Obrigado, bom? gente. Obrigado, Nadamos. Falamos. Obrigado, pessoal, por ter ficado aqui. E vamos criando. E Parabéns, saúde para Solange. todos. Saúde para todos. Salutogênese. Saúde, paz.